eu não esperava ser vice-reitor. Por quê? Porque eu era presidente de uma comissão muito importante na época, que era chamada de Copertite. A Copertite era uma comissão que tratava dos regimes especiais dos professores, e era ligado diretamente ao MEC. Então eu trabalhava ligado diretamente. Então eu não pensava, porque estava ligado lá a MEC, então eu pensei que não ia ser coisa nenhuma não. Mas aí o Geraldo me pediu para entrar na lista, e eu fui enganado, entrei na lista, né? Entrei na lista e aí fui nomeado vice-reitor. Aí, para surpresa minha, o Geraldo pegou e virou e falou: eu preciso tirar, foi aquela mulher dele, a esposa dele, estava muito doente e ele precisava se afastar. Então, ele se afastou, então eu tomei posse, quer dizer, e no dia seguinte eu já estava tomando conta da reitoria. E nesse dia, quer dizer, por incrível que pareça, minha experiência era de comissão, não era administrativa. Quer dizer, ocorreu um fato na universidade extremamente grave, que foi a prisão que era a época de Revolução, né? E foi a prisão do coordenador do curso de economia, o nome é Ayrton, não sei o Ayrton, quer dizer, prenderam o Ayrton. E foi uma debandada lá dentro da faculdade de economia, então foi o primeiro grande problema que eu peguei, foi a prisão do Ayrton. E esse foi preso mesmo, e os outros fugiram. Quer dizer, um foi para São Paulo, quer dizer, fugiu. E aí eu fiquei com esse abacaxi na mão e ter que resolver o problema do Ayrton. Aí eu tive a ajuda do Loretti, quer dizer, que acabou sendo, que era praticamente o nosso decano, nosso advogado lá dentro, e por intercessão dele, depois foi solto, então, e a universidade voltou para mim. E naquela época, então, que eu era vice-reitor ainda, quer dizer, nós começamos a trabalhar para a desapropriação de toda aquela área que hoje é o campus da universidade, aquela área da Praia Vermelha e do Gravatá, aquela área. Então nós começamos a lutar, Geraldo. Eu tinha conhecimento político lá dentro, eu era conhecido do Renato Falcão, que era meu colega de faculdade. E o Renato Falcão era primo do Armando Falcão. Então, através deles, nós conseguimos a desapropriação de toda aquela área. Quer dizer, foi a... Aí, mas está desapropriado. E daí foi, aí eu era ainda vice-reitor, então foi na gestão do Geraldo que houve a desapropriação da área. Mas eu falei: Geraldo, o que adianta você desapropriar esse troço? Como é que a gente vai ter dinheiro para construir isso? Porque vai precisar de muito dinheiro. E naquela época, o BID, quer dizer, ele só financiava para a universidade do Nordeste e do Centro-Oeste. Quer dizer, então a região Sudeste, isso não entrava no programa de financiamento para a universidade. Então eu politicamente, aí tem que dizer politicamente, eu comecei a me entrosar com o ministro, que acabou sendo meu grande amigo, tá? Foi na época o Ludwig, quer dizer, passou a ser um grande amigo meu, e aí nós começamos a mexer lá dentro do Palácio do Planalto, quer dizer, junto ao Golbery e ao Delfim Neto, para conseguir o dinheiro, quer dizer. Então, quer dizer, aí eram forças antagônicas. Enquanto o Golbery, quer dizer, fazia tudo para que a gente conseguisse aquilo, o Delfim Neto fazia tudo para a gente não conseguir, tá? E começava a dizer que daqui não é problema de Niterói não é Nordeste, não sei o quê. Aí, assim, mas Espírito Santo é. Quer dizer, pode não ser Nordeste, mas a pobreza é igual, tal. Aí nós começávamos a colocar que nós tínhamos Bom Jesus e que botavam como Bom Jesus, como coisa. Vê como é que é Bom Jesus, campo, nosso Fluminense, quer dizer, como é que é uma tragédia, nós estamos aqui nessa tragédia e tal. Eu sei que com idas e vindas, nós conseguimos, quer dizer, fechar o acordo. Eu não assinei, quem assinou foi Raimundo. Quando
Raimundo assumiu, ele assinou então o contrato. Mas o dinheiro, quer dizer, tinha sido conseguido por mim. Quer dizer, mas foi uma luta. Vai dizer que eu me lembro disso daí, foi em março de 82, que eu saí em 82. Quer dizer, eu estava no Espírito Santo recebendo o título lá de doutor honoris causa, lá da Universidade do Espírito Santo. Aí a diretora lá do primeiro grupo, que era responsável por essas obras de campo, estava lá, ela virou para mim e falou assim, meu reitor, que a Universidade Federal Fluminense vai sair do programa do BID. Mas não é possível, já está tudo pronto, já tinha feito toda para fazer a obra, já estavam todos os projetos. Então, como é que nós vamos sair? Aí eu saí do Espírito Santo, fui diretamente para Brasília. Fui lá para Brasília, quer dizer, marquei um encontro com o Wolverine chamou o Delfim, e aí eu tive que ficar com o Figueiredo, eu fui ao Figueiredo, ao presidente da República, e ele chegou lá e fechou. Questão de que a Universidade Federal Fluminense tinha que entrar nesse programa do BID. Então, não durou. Quer dizer, quem bateu o martelo foi o Figueiredo. Quer dizer, foi por isso que, quer dizer, assim, e pode começar a preparar o contrato com o BID. Falou isso mas ele veio assim, olha, eu não estou perguntando que é você, a sua opinião. Estou dizendo que vai ser. Naquela época era assim, vai ser, então você que se vire vai fazer esse negócio. E aí então foi feito. O contrato não deu tempo de eu assinar, quer dizer, que eu saí, mas logo depois, foi logo no início da questão do Raimundo, quer dizer, ele assinou o contrato e começou a fazer o campo. Quer dizer, então aquilo lá, o campo saiu assim, quer dizer, trabalha todo mundo e ninguém negou fogo, verdade? Nem Herói, nem eu, nem Raimundo. Raimundo foi lá e arcou com a coisa e fez aquele negócio também. Então, méritos para todo mundo que está nisso aí. Então saiu a questão do campo de universidade. O que eu acho que aquilo lá foi porque a universidade não tinha mais condições de fazer mais nada sem aquela expansão de espaço. Não digo mais espaço para fazer mais nada. E outra coisa, isso eu peguei, que a universidade completamente acabada, deteriorada, na parte física dela. Mas estava ruim para mim. Aí nós fizemos um programa de restauração de todos os prédios da universidade. E isso daí foi feito. Nós levamos 4 anos fazendo a restauração dos prédios da universidade. Isso daí foi feito. E outra coisa também, nessa época de importância, que ninguém dá muita bola, pensa em hoje, mas esquece de passar, era a questão da pós-graduação. A pós-graduação ela era incipiente, quer dizer, praticamente não existia pós-graduação dentro da universidade. Então tinha uma porção de programa que tinha sido criado pelo professor Eduardo Barbosa, né? Mas só tem o seguinte, que nada daquilo era reconhecido por ninguém. E era coisa completamente bagunçada, estava numa bagunça total. Aí, na época do Geral e na minha, nós resolvemos então que nós temos que credenciar todos os cursos de pós-graduação. Eu, por exemplo, na educação, quer dizer, eu não tinha nem coordenador, quer dizer, não tinha coordenador. A história, quer dizer, era a melhor, que já estava tomando, mas também não tinha nada. A química, a geoquímica, mas estava tudo amarrado. Então todos esses cursos de pós-graduação eles foram consolidados e foram sendo, quer dizer, credenciados, e nós demos muito estímulo, através do da CAP, CNPq, quer dizer, foi dado muito estímulo para a pós-graduação mesmo, porque nós achávamos o seguinte, ou a gente chega aqui, nós não tínhamos praticamente, a minha área, por exemplo, não tinha ninguém doutor. Mas aquilo lá era tudo graduado, não tinha absolutamente nada.